Ao escândalo que abalou a alta sociedade de São Paulo. O que eu fiz? A pergunta ecoou na mente de um homem, ecoando o vazio de sua vida perfeita, que desmoronou em uma única noite de fúria e ciúmes. O caos se instalou, os gritos ecoaram, a vergonha se tornou uma convidada de honra na festa mais exclusiva do Brasil. Em um segundo, a imagem imaculada do herdeiro de um império se estilhaçou, revelando a monstruosidade que se escondia por trás de uma fachada polida. Sua vida, seus privilégios, seu casamento, tudo se perdeu, junto com a inocência da noite. Mas será que de uma ruína total pode nascer uma esperança verdadeira? Ou o destino de um homem está selado pelo seu maior erro? Prepare-se, porque a história de Alexandre Santamaria de Souza e Isabela Moraes de Souza vai te mostrar que nem todo amor é uma canção, e que as feridas mais profundas são aquelas que nos causamos. Boa. O Hotel Fasano de São Paulo nunca tinha parecido tão espetacular como naquela noite de 23 de novembro. Os candelabros de cristal italiano projetavam brilhos dourados sobre as mesas cobertas com toalhas cor de marfim, enquanto orquídeas brancas importadas da Colômbia adornavam cada canto do grande salão azulejo. Era o jantar beneficente mais esperado do ano, organizado pela poderosa Dona Mercedes Santamaria de Souza, uma mulher de 62 anos, cuja fortuna só era superada por sua influência nos círculos mais exclusivos do Brasil. Dona Mercedes tinha dedicado os últimos 15 anos de sua vida a dirigir a Sorrisos de Esperança, uma organização não governamental que oferecia tratamentos médicos gratuitos a crianças com câncer. Naquela noite, 300 convidados da alta sociedade paulista tinham pago R$50 mil por prato para apoiar a causa. Entre os presentes encontravam-se empresários do grupo Votorantim, executivos da Globo, políticos do PSDB e PT, assim como reconhecidos artistas e jornalistas da Folha de São Paulo e Estadão. A anfitriã usava um elegante vestido preto da marca brasileira Patrícia Bonaldi, com seu cabelo prateado preso em um coque francês impecável. Seus olhos cor-de-mel brilhavam de satisfação enquanto ela supervisionava cada detalhe do evento. Dona Mercedes tinha trabalhado incansavelmente durante 3 meses para que aquele jantar superasse a arrecadação do ano anterior, que tinha alcançado R$8 milhões. Dona Mercedes, está tudo perfeito, sussurrou sua assistente pessoal, Carmela, uma mulher pequena de 40 anos que organizava esses eventos há uma década. Os jornalistas da Veja e da Piauí já chegaram e o fotógrafo da Caras está capturando as melhores fotos. Excelente, Carmela. E meu filho? Alexandre e Isabela já chegaram? Carmela consultou seu relógio de ouro. Eram 20h15 da noite. Devem estar chegando a qualquer momento, senhora. Seu motorista confirmou que eles saíram dos jardins há 20 minutos. Nesse preciso instante, as portas principais do salão se abriram com uma elegância cinematográfica. Alexandre Santamaria de Souza, de 38 anos, fez sua entrada triunfal, de braço dado com sua esposa, Isabela Moraes de Santamaria. Ele usava um smoking preto da Dudalina, que realçava seu porte atlético de 1,85 m de altura, com seu cabelo castanho penteado para trás e um sorriso que tinha herdado da mãe. Seus olhos verdes, no entanto, tinham uma intensidade que alguns consideravam magnética e outros inquietante. Mas todos os olhares se dirigiram inevitavelmente para Isabela. Com 29 anos, ela era uma mulher que parecia ter saído das páginas da Vogue Brasil. Seu vestido de seda cor de champanhe, desenhado especialmente para ela pela marca Vitor Zerbinato, se ajustava perfeitamente à sua figura esbelta. O design apresentava um decote discreto mas elegante,
mangas longas de renda e uma saia que caía como uma cascata até os tornozelos, onde se viam sapatos de salto alto de grife. Seu cabelo castanho claro estava penteado em ondas suaves que emolduravam seu rosto de traços delicados, e seus olhos, cor de avelã, brilhavam com uma mistura de timidez e determinação. "Meu Deus, como Isabela está linda!" murmurou a esposa do diretor do Banco Itaú para seu acompanhante. "Esse vestido deve ter custado uma fortuna." "Alexandre tem muito bom gosto", respondeu a outra mulher, enquanto os flashes das câmeras começaram a disparar sem parar. O casal avançou pelo salão cumprimentando os convidados. Alexandre apertava as mãos com a confiança de quem tinha herdado um império empresarial avaliado em mais de 3 bilhões de reais. Sua empresa, a construtora Santa Maria, tinha edificado alguns dos arranha-céus mais icônicos da Faria Lima e da Berrini. Isabela, por sua vez, sorria com uma graça natural, que tinha aperfeiçoado durante seus 5 anos de casamento, embora quem a conhecia bem pudesse notar uma leve tensão em seus ombros. "Alexandre, meu filho", exclamou Dona Mercedes ao vê-lo se aproximar. Beijou o filho em ambas as bochechas e depois abraçou carinhosamente a nora. "Isabela, querida, você está radiante. Esse vestido é uma obra de arte." "Obrigada, Dona Mercedes. Todo o evento está espetacular. Tenho certeza de que superaremos as expectativas de arrecadação", respondeu Isabela com voz suave, mas segura. "Será, mãe", interveio Alexandre, passando um braço possessivo ao redor da cintura da esposa. "Isabela e eu convidamos vários empresários novos. O diretor da Ambev confirmou uma doação importante. Os tios 3 se dirigiram para a mesa principal, localizada no centro do salão, com uma vista privilegiada para o palco, onde mais tarde se apresentariam depoimentos de crianças beneficiadas pela fundação. Durante o percurso, Isabela foi interceptada repetidamente por conhecidos que desejavam parabenizá-la por seu vestido, seu penteado ou simplesmente por sua presença. "Isabela!" gritou de longe Sofia Lima, uma socialite dos Jardins que dirigia várias organizações de caridade. "Você tem que me contar quem é seu estilista." "Depois te conto, Sofia", respondeu Isabela com um sorriso genuíno, acenando com a mão. Alexandre notou cada cumprimento, cada sorriso dirigido à sua esposa, cada olhar de admiração. Sua mandíbula se tensionou levemente quando viu que o Sr. Roberto Andrade, um influente empresário do setor automobilístico e viúvo recente, se aproximava diretamente deles, com uma taça de champanhe em cada mão. "Boa noite, Alexandre", cumprimentou Roberto com cordialidade. "Isabela, permita-me dizer que você está absolutamente deslumbrante esta noite." "Muito obrigada, Sr. Andrade", respondeu Isabela com educação, aceitando a taça que ele lhe oferecia. "Como está sua filha? Da última vez que conversamos, o senhor me contou que ela tinha entrado para estudar medicina na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Você tem uma memória ótima. Sim, ela está no 2º semestre e está adorando. Na verdade, ela quer se especializar em oncologia pediátrica, inspirada pelo trabalho da Fundação de Dona Mercedes." Enquanto Isabela e Roberto conversavam sobre a carreira universitária da jovem, Alexandre sentiu uma pontada de irritação crescendo em seu peito. Por que sua esposa se lembrava de tantos detalhes sobre a vida de outros homens? Por que Roberto a olhava com aquele sorriso tão amplo? E por que ela parecia tão relaxada conversando com ele? "Com licença", interrompeu Alexandre com voz controlada, mas firme. "Isabela, minha mãe está nos esperando na mesa principal." "Claro, amor", respondeu Isabela, despedindo-se amavelmente de Roberto. "Sr. Andrade, foi um prazer conversar com o senhor. Mande meus cumprimentos à sua filha." "Farei isso. Aproveitem o jantar." Enquanto se afastavam, Alexandre apertou o braço de Isabela com mais força do que o necessário. "Desde quando você conhece tão bem a vida pessoal de Roberto Andrade?" ele perguntou em voz baixa,
com um tom que ela conhecia muito bem. Alexandre, por favor, nos conhecemos no jantar de Natal do ano passado e ele simplesmente me contou sobre a filha dele. Não há nada de errado em ser educada. Ser educada é uma coisa, flertar é outra. Muito diferente. Isabela parou de repente, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e aborrecimento. Flertar? Você está brincando? Estávamos apenas tendo uma conversa normal sobre a família dele. Não gosto do jeito que ele olha para você. E também não gosto do jeito que você sorri para ele. Antes que Isabela pudesse responder, chegaram à mesa principal, onde Dona Mercedes os esperava, junto com outros convidados ilustres. Entre eles, encontrava-se o Dr. Ernito Campos, diretor do Hospital Infantil de São Paulo, e sua esposa Carmen, o empresário do setor têxtil Maurício Almeida com sua parceira, e a renomada jornalista cultural Eliane Cantanhede, que cobriria o evento para sua coluna semanal. Que alegria tê-los aqui, exclamou o Dr. Campos, levantando-se para cumprimentar. Alexandre, parabéns pelo novo projeto na Berrine. Li na Exame que será o complexo residencial mais luxuoso da região. Obrigado, doutor. Esperamos que esteja pronto até o meio do próximo ano, respondeu Alexandre, recuperando sua compostura social, embora seus olhos continuassem procurando Roberto Andrade entre os convidados. O jantar começou oficialmente quando Dona Mercedes pegou o microfone no palco. Sua voz ressoou clara e emotiva por todo o salão. Queridos amigos, bem-vindos ao nosso 15º jantar anual da Sorrisos de Esperança. Esta noite não estamos aqui apenas para desfrutar de uma noite magnífica, mas para mudar vidas. Cada real que arrecadarmos esta noite se tornará esperança para uma criança que luta contra o câncer. Os aplausos encheram o salão, enquanto os garçons, vestidos impecavelmente de preto, começaram a servir a entrada, um creme de abóbora com trufa negra, acompanhado de pão artesanal. A conversa na mesa principal fluiu naturalmente entre temas de negócios, política e cultura, mas Alexandre mal participava. Seus olhos seguiam cada movimento de Isabela, cada sorriso que ela dirigia aos outros convidados, cada vez que ela ria de algum comentário engraçado. Quando chegou o prato principal, medalhões de filé mignon com purê de batata doce e vegetais da estação, a tensão em Alexandre tinha atingido um ponto perigoso. Isabela tinha se levantado 2 vezes para cumprimentar conhecidos que passavam perto da mesa, e em ambas as ocasiões tinha recebido múltiplos elogios sobre seu vestido e sua beleza. Isabela, querida, disse Carmen, a esposa do Dr. Campos, onde você comprou esse vestido? É absolutamente divino. Foi um design especial da Vitor Zerbinato. Meu marido me deu de presente para esta ocasião, respondeu Isabela, dirigindo um sorriso amoroso para Alexandre, que não retribuiu. Que marido atencioso, exclamou Eliane Cantanhede. Alexandre, você tem muito bom gosto para a moda feminina. Minha esposa fica linda com qualquer coisa que use, ele respondeu automaticamente, mas sua voz soava mecânica, como se estivesse recitando um roteiro. Nesse momento, Roberto Andrade passou perto da mesa, indo em direção à área do bar. Ao ver Isabela, ele parou brevemente. Isabela, você poderia dizer à Dona Mercedes que a doação da minha empresa já está confirmada? 500 mil reais, como tínhamos combinado. Que maravilha, Sr. Andrade. Transmitirei a mensagem imediatamente, respondeu Isabela com entusiasmo genuíno. As crianças do hospital ficarão muito agradecidas. O agradecido sou eu por poder contribuir para uma causa tão nobre. Desculpem a interrupção. Quando Roberto se afastou, Alexandre sentiu que algo dentro dele se quebrou. A forma como sua esposa tinha brilhado ao falar da doação, a maneira como ela tinha sorrido, até mesmo o tom caloroso de sua voz ao agradecer, tudo isso alimentou uma fúria que tinha estado crescendo durante toda a noite. 500 mil reais? Ele murmurou entre dentes. E quando exatamente vocês tinham combinado essa quantia?
Isabela o olhou confusa. Como assim? Quando? Sua mãe me pediu para entrar em contato com vários empresários para solicitar doações. Roberto foi um dos que respondeu mais generosamente. Minha mãe te pediu para entrar em contato com o Roberto especificamente? Alexandre, o que está acontecendo com você? Eu entrei em contato com mais de 20 empresários. Roberto foi apenas um deles. Dona Mercedes, que tinha escutado parte da conversa, interveio. É isso mesmo, filho. Isabela tem sido uma grande ajuda na organização das doações este ano. Ela trabalhou incansavelmente durante meses, mas Alexandre já não escutava as explicações. Em sua mente, cada interação entre Isabela e Roberto tinha se transformado em algo sinistro. Os meses de ligações telefônicas para solicitar doações agora pareciam pretextos para manter comunicação. O sorriso agradecido de sua esposa agora era interpretado como flerte descarado. E aquela doação de R$500 mil? Que homem solteiro doa tanto dinheiro sem esperar algo em troca? A música ambiente do salão, um quarteto de cordas tocando peças de Heitor Villa-Lobos, se misturou com o murmúrio das conversas e o tilintar das taças de cristal. Mas para Alexandre tudo soava distante e confuso. Sua respiração tinha acelerado, suas mãos tremiam levemente, e uma veia em sua têmpora começou a pulsar com força. Isabela, alheia à tempestade que se formava na mente de seu marido, continuou desfrutando da noite. Conversava animadamente com Eliane Cantanhede sobre um livro recém-lançado. Ria com as anedotas do Dr. Campos sobre seus pacientes mais pequenos. E escutava atentamente os planos de Dona Mercedes para expandir a fundação para outras cidades do Brasil. Quando os garçons começaram a servir a sobremesa, um delicado soufflé de chocolate com sorvete de baunilha de Madagascar, Dona Mercedes se levantou novamente para fazer o anúncio que todos esperavam: o valor total arrecadado naquela noite. Queridos amigos, é o momento que todos estávamos esperando. Graças à sua generosidade infinita, esta noite conseguimos arrecadar R$12.800 mil. O salão explodiu em aplausos e gritos de celebração. Os convidados se puseram de pé, as taças foram levantadas em brindes espontâneos, e os flashes das câmeras iluminaram cada canto do grande salão. Era o valor mais alto na história dos jantares beneficentes da Sorrisos de Esperança. Isabela se levantou emocionada, aplaudindo com lágrimas de felicidade nos olhos. Seu coração se encheu de satisfação ao saber que seu trabalho de meses tinha contribuído significativamente para aquela arrecadação histórica. Sem pensar, ela se inclinou para Alexandre e lhe deu um beijo na bochecha. Nós conseguimos, amor. 12 milhões. Você pode acreditar? Mas quando ela olhou nos olhos do marido, o sorriso desapareceu de seu rosto. Em vez de encontrar alegria ou orgulho, ela viu uma escuridão que gelou seu sangue. Alexandre estava olhando para ela com uma intensidade aterrorizante, como se fosse uma estranha, ou pior ainda, como se fosse uma inimiga. Nesse momento, enquanto 300 convidados celebravam ao redor deles, Isabela soube que algo terrível estava prestes a acontecer, e ela não estava enganada. Os aplausos continuavam ressoando por todo o grande salão azulejo quando Isabela tentou pegar a mão de Alexandre, buscando compartilhar aquele momento de triunfo. Mas ele retirou a mão bruscamente, como se o contato a queimasse. O sorriso de Isabela desapareceu por completo ao ver a expressão de desprezo no rosto de seu marido. Alexandre, o que está acontecendo com você? Ela sussurrou, tentando não chamar a atenção dos outros convidados da mesa. O que está acontecendo comigo? Ele respondeu entre dentes, sua voz carregada de um veneno que ela nunca tinha escutado antes. O que está acontecendo comigo é que passei a noite inteira vendo você flertar descaradamente com meio salão. Do que você está falando? Eu não flertei com ninguém. Apenas fui gentil com os convidados. Gentil? A palavra saiu de seus lábios como um cuspe.
Você chama de gentil a forma como você sorriu para Roberto Andrade? Ou como você se aproximou do Dr. Campos quando ele a parabenizou pelo seu vestido? Isabela olhou ao redor, nervosa. Alguns convidados de mesas próximas tinham começado a olhar para eles, intrigados com a intensidade da conversa sussurrada. Dona Mercedes, que ainda estava no palco agradecendo as doações, não tinha percebido o que estava ocorrendo em sua mesa. Alexandre, por favor, você está interpretando tudo errado. Você sabe que eu jamais seria infiel a você. Eu te amo. Você é meu marido. Seu marido? Ele soltou uma risada amarga. Então haja como se fosse minha esposa e não como se fosse uma qualquer procurando atenção. O insulto a atingiu como um tapa. Isabela sentiu o ar escapar de seus pulmões. Em 5 anos de casamento, Alexandre nunca tinha lhe dirigido palavras tão cruéis, tão cheias de desprezo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela fez um esforço sobre-humano para manter a compostura. Não consigo acreditar que você está falando comigo assim. Sua voz falhou, e menos ainda aqui, em público, na noite mais importante para a sua mãe. Minha mãe? Exclamou Alexandre, elevando levemente a voz. Não meta minha mãe nisso. Isso é entre você e eu, e todos os homens que você seduziu esta noite. Eliane Cantanhede, sentada a 2 lugares de distância, interrompeu discretamente sua conversa com o Dr. Campos. Seu instinto jornalístico lhe dizia que algo grave estava acontecendo. Carmen, a esposa do doutor, também tinha notado a tensão e observava preocupada. Jovens, está tudo bem? Perguntou o Dr. Campos com voz paternal, tentando acalmar a situação. Está tudo perfeitamente bem, doutor, respondeu Alexandre com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Estávamos apenas discutindo alguns assuntos privados. Isabela aproveitou a interrupção para tentar se levantar da mesa. Com licença, eu preciso ir ao banheiro, disse, esperando escapar daquela situação antes que ela piorasse. Mas Alexandre a segurou pelo braço com força, obrigando-a a sentar novamente. Não, você fica aqui, comigo, onde uma esposa deve estar. A força com que ele a segurou fez com que Isabela soltasse um pequeno gemido de dor. O som foi audível o suficiente para que Carmen se alarmasse. Alexandre, você está machucando-a, interveio Carmen com voz firme. Não me diga como tratar minha própria esposa, replicou Alexandre, seu controle começando a desmoronar por completo. Nesse momento, Dona Mercedes retornou à mesa radiante pelo sucesso da arrecadação. Mas seu sorriso desapareceu no mesmo instante em que viu as lágrimas nos olhos de Isabela e a expressão ameaçadora no rosto de seu filho. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com voz autoritária, a mesma que tinha usado para dirigir empresas multimilionárias durante décadas. Nada, mãe. Apenas uma pequena discussão conjugal, respondeu Alexandre, embora sua respiração tivesse se tornado ofegante. Alexandre, solte Isabela agora mesmo, ordenou Dona Mercedes, notando como seu filho mantinha a nora agarrada. Desde quando a senhora dá ordens sobre o meu casamento? Ele a desafiou, algo que jamais tinha feito em público. Um silêncio tenso se apoderou da mesa principal. Os outros convidados trocaram olhares preocupados. Eliane Cantanhede pegou discretamente seu celular, pressentindo que poderia precisar documentar o que estava prestes a acontecer. Do outro lado do salão, Roberto Andrade tinha notado a comoção na mesa principal. Preocupado com Isabela, ele começou a caminhar naquela direção, mas isso se revelou o pior erro que ele poderia ter cometido. Alexandre o viu se aproximar e sua fúria atingiu níveis perigosos. Em sua mente perturbada pelo ciúme, a presença de Roberto confirmava todas as suas suspeitas paranoicas. Aí vem seu amante, gritou Alexandre, levantando-se tão bruscamente que sua cadeira tombou para trás. O estrondo da cadeira ao cair fez com que todas as conversas em um raio de 10 mesas parassem. Os convidados começaram a se virar para a mesa principal, intrigados pelo escândalo que se desenrolava diante de seus olhos. Alexandre, cale a boca!
exclamou Dona Mercedes horrorizada. Você está fazendo um espetáculo. Um espetáculo? Ele riu amargamente. O espetáculo quem está fazendo é ela, exibindo-se como uma... Já chega, interrompeu Isabela, levantando-se e enfrentando seu marido com uma coragem que surpreendeu a todos. Não vou permitir que você me insulte desta maneira, especialmente não aqui, na frente das pessoas que eu respeito. Não vai permitir? A voz de Alexandre se tornou perigosamente baixa. Desde quando uma esposa não permite nada ao seu marido? Roberto Andrade finalmente chegou à mesa, completamente alheio à tempestade que sua presença tinha desencadeado. Com licença, está tudo bem? Tudo! Ouviu-se gritos de... Você! Rugiu Alexandre, apontando para ele com um dedo acusador. Tudo é sua culpa. Você veio aqui seduzir minha esposa com seu dinheiro sujo. Com licença. Roberto recuou confuso. Não entendo do que você está falando. Não se faça de inocente. 500 mil reais por uma doação? Você acha que sou idiota? Ninguém doa tanto dinheiro sem esperar algo em troca. Nesse momento, pelo menos 5 convidados tinham parado de fingir que não estavam observando. Os murmúrios começaram a se espalhar como ondas por todo o salão. Os fotógrafos das revistas de sociedade começaram a tirar fotos discretamente, embora nenhum ainda se atrevesse a usar flash. Alexandre, por favor, implorou Isabela, tentando pegar seu braço. Você está bêbado. Vamos para casa e conversamos lá. Eu não estou bêbado, ele gritou, empurrando-a com tanta força que Isabela tropeçou levemente. Estou perfeitamente sóbrio e estou cansado de sua traição. Dona Mercedes se interpôs entre seu filho e sua nora. Alexandre Santamaria de Souza, eu te ordeno que pare com isso agora mesmo. Você está arruinando a noite mais importante do ano para a fundação. A fundação? Ele soltou uma gargalhada histérica. A fundação que minha querida esposa tem usado como desculpa para se encontrar com seus amantes. Um grito abafado foi ouvido de várias mesas. A acusação era tão grave, tão pública, que vários convidados começaram a pegar seus celulares para gravar a cena. As redes sociais começariam a se encher de vídeos em questão de minutos. Roberto Andrade, indignado com a acusação, decidiu se defender. Senhor Santamaria, sua esposa é uma mulher honrada que só me contatou para solicitar uma doação para as crianças doentes. Se o senhor está insinuando algo impróprio, eu exijo que se desculpe imediatamente. Para eu me desculpar, Alexandre avançou em direção a Roberto com intenções claramente agressivas. Quem deveria se desculpar é você por se meter no meu casamento. 2 garçons e um gerente do hotel se aproximaram rapidamente, temendo que a situação escalasse para violência física. O quarteto de cordas tinha parado de tocar e um silêncio expectante se apoderou do salão. Isabela, desesperada para deter a humilhação pública, se colocou na frente de seu marido. Por favor, Alexandre, eu te imploro, pense em sua mãe. Pense nas crianças que precisam dessa ajuda. Não arruine tudo por um ciúme infundado. Ciúme infundado? Ele a olhou com uma expressão que gelava o sangue. Infundado? E então, em um movimento que ninguém viu acontecer, Alexandre pegou o decote do elegante vestido de seda de sua esposa com ambas as mãos. O tempo parou por um segundo. Isabela o olhou com olhos suplicantes, compreendendo o que estava prestes a acontecer, mas sem poder acreditar. Dona Mercedes estendeu uma mão para o filho, gritando: Não! Roberto Andrade e o Dr. Campos tentaram intervir, mas era tarde demais. Com um rugido de fúria primitiva, Alexandre puxou o tecido com toda a sua força. O som do vestido se rasgando ressoou por todo o grande salão azulejo como o eco de um tiro. A seda cor de champanhe se rasgou do decote até a cintura, expondo a lingerie de Isabela na frente de 300 convidados da alta sociedade paulistana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhum murmúrio, nenhum suspiro, nem mesmo o tilintar de uma taça.
300 pares de olhos observavam a cena com uma mistura de horror, choque e fascinação mórbida. Isabela olhou para baixo, vendo seu vestido destruído, sua dignidade feita em pedaços, na frente das pessoas mais influentes do Brasil. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto ela tentava desesperadamente cobrir seu corpo com os restos do tecido. Alexandre, respirando ofegantemente como um animal selvagem, contemplou sua obra destrutiva com uma mistura de satisfação e horror crescente ao se dar conta do que tinha acabado de fazer. E então, como se alguém tivesse quebrado um feitiço, o caos explodiu. Gritos de indignação encheram o salão. Os flashes das câmeras começaram a disparar sem parar. Os convidados se puseram de pé, alguns para ajudar Isabela, outros para tirar melhores fotos do escândalo do século. "Animal!" gritou uma mulher de uma mesa distante. "Chamem a polícia!" exigiu outra voz. "Isso é uma barbárie!" exclamou o Dr. Campos. Mas acima de todos os gritos, ouviu-se a voz quebrada de Dona Mercedes Santa Maria de Souza, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, pronunciando as palavras que mudariam para sempre o destino de sua família. "Alexandre, o que você fez?" O caos que se seguiu ao rasgamento do vestido foi como uma explosão que abalou os alicerces da alta sociedade brasileira. Os gritos de indignação se misturavam com o som incessante dos celulares, capturando cada segundo do maior escândalo que o Hotel Fasano já tinha presenciado. Isabela permanecia imóvel no centro da tempestade, segurando os pedaços destruídos de seu vestido contra o peito, as lágrimas correndo como rios silenciosos por suas bochechas. Seu corpo tremia não apenas pela humilhação, mas pela terrível compreensão de que seu casamento, sua vida como ela conhecia, tinha acabado de terminar na frente dos olhos de todo o Brasil. "Isabela, querida!" gritou Carmen, a esposa do Dr. Campos, correndo em direção a ela com sua própria estola. "Pegue, cubra-se!" Várias outras mulheres se aproximaram imediatamente, formando um círculo protetor ao redor de Isabela. Sofia Lima, a socialite dos Jardins, tirou seu elegante blazer preto e o colocou sobre os ombros da vítima. "Isso é inadmissível!" exclamou Eliane Cantanhede, sua voz de jornalista veterana, cortando o ar como uma espada. "Em todos os meus anos cobrindo eventos sociais, nunca tinha presenciado um ato de barbárie como este." Os homens do salão se dividiram em dois grupos claramente definidos. Alguns, liderados por Roberto Andrade e o Dr. Campos, se aproximaram para oferecer apoio a Isabela. Outros, principalmente sócios de negócios de Alexandre, se mantiveram à distância, indecisos entre a lealdade comercial e a repulsa moral. "Covarde!" rugiu Roberto Andrade, avançando em direção ao agressor com os punhos cerrados. "Você é um selvagem!" Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, 3 garçons do hotel e 2 seguranças se interpuseram, temendo que a violência escalasse ainda mais. O gerente-geral do hotel, um homem de 50 anos chamado Sr. Patrício Almeida, tinha chegado correndo de sua sala ao ser informado da confusão. "Senhores, por favor!" gritou o gerente, tentando restaurar algum tipo de ordem. "Preciso que todos mantenham a calma." Alexandre permanecia de pé ao lado da mesa derrubada, respirando ofegantemente, observando os restos do vestido no chão, como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de fazer. Suas mãos tremiam, e pela primeira vez em toda a noite, uma expressão de horror começou a substituir a fúria cega em seus olhos. "Isabela, Ele começou a balbuciar, estendendo uma mão para sua esposa. "Não se aproxime de mim!" gritou Isabela com uma força que surpreendeu a todos os presentes. Sua voz, que sempre tinha sido suave e melodiosa, agora ressoava com uma autoridade de ferro. "Não se atreva a me tocar." O
grito de Isabela silenciou momentaneamente o caos. 300 pares de olhos se fixaram nela, esperando seu próximo movimento. Envolta na estola de Carmen e no blazer de Sofia, com os restos de seu vestido pendurados como bandeiras de guerra, Isabela se ergueu com uma dignidade que deixou todos presentes sem fôlego. Dona Mercedes, que tinha permanecido paralisada pelo choque durante os primeiros minutos, finalmente reagiu, com passos firmes que ressoavam como marteladas no silêncio tenso. Ela se aproximou de seu filho. Seu rosto, normalmente sereno e controlado, mostrava uma fúria maternal que gelava o sangue. Alexandre Santamaria de Souza. Ela pronunciou cada palavra como se fosse uma sentença de morte. Você é uma vergonha. Para o sobrenome que carrega, uma vergonha. Para a memória de seu pai, e uma vergonha. Para mim. Mãe, Ele começou. Cale a boca! Gritou Dona Mercedes, com uma autoridade que tinha construído ao longo de décadas, dirigindo impérios. Não pronuncie mais uma palavra. Você desonrou esta família na frente de todo o Brasil. Os fotógrafos das revistas de sociedade tinham recuperado sua compostura profissional e começaram a disparar suas câmeras sem parar. Os repórteres presentes já estavam enviando notas urgentes para suas redações. Em menos de 10 minutos, as redes sociais começariam a explodir com vídeos, fotos e depoimentos do escândalo. Dona Mercedes, gritou Carmela, a assistente pessoal, aproximando-se com o rosto pálido. Os repórteres da Globo e da Band já estão chegando ao lobby do hotel e há pelo menos 100 pessoas lá fora com câmeras. A notícia tinha se espalhado com a velocidade de um raio. Os cinegrafistas que cobriam eventos sociais para os noticiários noturnos tinham sido alertados por seus contatos dentro do salão. Na era das redes sociais, um escândalo desta magnitude se tornava notícia nacional em questão de minutos. Roberto Andrade, que tinha conseguido se aproximar de Isabela apesar da barreira de segurança, falou com ela em voz suave. Isabela, meu motorista está esperando lá fora. Posso levá-la para onde você precisar ir. Você não precisa ficar aqui nem mais um segundo. Obrigada, Sr. Andrade, respondeu Isabela. Sua voz trêmula, mas decidida. Mas há algo que eu preciso fazer primeiro. Para surpresa de todos, Isabela começou a caminhar em direção ao palco, onde momentos antes, Dona Mercedes tinha anunciado a arrecadação recorde. Cada passo que ela dava ressoava no silêncio absoluto que tinha se apoderado do grande salão azulejo. Os convidados se afastavam de seu caminho, criando um corredor humano em direção ao microfone. Isabela, não! Gritou Alexandre, tentando segui-la, mas Roberto Andrade e o Dr. Campos bloquearam o caminho. Você já causou dano suficiente por uma noite, disse Roberto com desprezo. Não se atreva a humilhá-la mais. Isabela subiu os 3 degraus em direção ao palco, com uma graça que contrastava dramaticamente com os restos de seu vestido destruído. Ela pegou o microfone com mãos trêmulas, mas firmes, e sua voz amplificada encheu cada canto do salão. Distintos convidados, senhoras e senhores, começou sua voz clara apesar das lágrimas que continuavam correndo por suas bochechas. Peço desculpas pelo espetáculo que vocês acabaram de presenciar. Sei que vieram esta noite para apoiar uma causa nobre, não para testemunhar... Isso. Um murmúrio de simpatia percorreu o salão. Várias mulheres secaram suas próprias lágrimas, comovidas com a dignidade com que Isabela enfrentava sua humilhação. Mas eu quero que vocês saibam de algo, ela continuou, sua voz ganhando força. O que meu marido acabou de fazer não reflete de forma alguma os valores da Fundação Sorrisos de Esperança, nem o trabalho incansável de Dona Mercedes Santamaria, uma mulher a quem eu respeito e admiro profundamente. Dona Mercedes levou uma mão ao peito, emocionada pelas palavras de sua nora em meio à maior crise de sua vida. As crianças que lutam contra o câncer nos hospitais do Brasil
Continuam precisando de nossa ajuda, continuou Isabela. Não permitam que as ações de uma pessoa obscureçam a missão de salvar vidas inocentes. Os aplausos começaram lentamente, das mesas mais distantes. Um por um, os convidados se puseram de pé, aplaudindo não apenas as palavras de Isabela, mas sua incrível força no momento mais difícil de sua vida. O aplauso cresceu até se tornar uma ovação ensurdecedora que durou vários minutos. Alexandre observava de sua posição, ao lado da mesa derrubada, vendo como sua esposa se tornava uma heroína aos olhos de todo o Brasil, enquanto ele se transformava no vilão mais desprezado da noite. A realidade do que ele tinha feito começou a atingi-lo como ondas gigantescas. E agora, disse Isabela quando os aplausos finalmente cessaram, se me dão licença, eu preciso me retirar. Tenham uma boa noite e obrigada pelo apoio às crianças que mais precisam. Ela desceu do palco com a mesma dignidade com que tinha subido. Roberto Andrade a esperava no pé dos degraus, oferecendo-lhe seu braço como apoio, mas antes de se dirigir para a saída, Isabela parou na frente de Dona Mercedes. Dona Mercedes, ela disse em voz baixa, mas alta o suficiente para que os próximos pudessem ouvir. Quero que a senhora saiba que meu respeito e carinho por você permanecem intactos. A senhora é uma mulher extraordinária e não merece que as ações de seu filho manchem seu legado. Dona Mercedes abraçou Isabela com força, sussurrando em seu ouvido. Você é a filha que eu sempre quis ter, e isso não termina aqui. Eu prometo a você. Quando Isabela se separou do abraço, ela se dirigiu para a saída com Roberto Andrade ao seu lado. Os convidados se afastavam respeitosamente, muitos deles oferecendo-lhe palavras de apoio e cartões de contato caso ela precisasse de ajuda legal ou pessoal. Isabela, por favor, gritou Alexandre tentando segui-la, mas a multidão de convidados formou uma barreira humana que o impedia de passar. Fique onde você está, gritou o Dr. Campos. Você já causou dano suficiente. Ela é minha esposa, eu tenho o direito de falar com ela, respondeu ele. Você não tem nenhum direito depois do que fez, respondeu Eliane Cantanhede com indignação. Você é um monstro. Enquanto Isabela desaparecia pelas portas principais do salão, escoltada por Roberto Andrade e seguida por uma procissão de mulheres solidárias, Alexandre finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Ele não apenas tinha perdido sua esposa, tinha destruído a reputação de sua família, arruinado o evento mais importante de sua mãe e se tornado o homem mais odiado do Brasil em uma única noite. Dona Mercedes se aproximou de seu filho com passos lentos e deliberados. Seu rosto já não mostrava fúria, mas algo muito pior, profunda decepção e dor maternal. Alexandre, ela disse com voz quebrada, seu pai deve estar se revirando no túmulo. Eu prometi a ele em seu leito de morte que cuidaria do império que ele construiu, que protegeria a honra da família Santa Maria. E você destruiu tudo em uma noite. Mãe, eu posso consertar isso? Eu posso? Não, ela o interrompeu. Você não pode consertar isso. Algumas coisas, uma vez quebradas, jamais podem ser reparadas. O gerente do hotel se aproximou discretamente de Dona Mercedes. Dona Santa Maria, precisamos evacuar o salão. Há mais de 200 repórteres e curiosos lá fora, e a situação está se tornando incontrolável. Dona Mercedes assentiu, compreendendo que a noite tinha terminado da pior maneira possível. Os convidados começaram a se retirar em grupos, alguns indignados, outros fascinados por terem sido testemunhas do escândalo do século. As conversas giravam em torno da mesma coisa, a coragem de Isabela e a barbárie de Alexandre, enquanto o grande salão azulejo se esvaziava lentamente, deixando para trás mesas derrubadas, taças quebradas e os restos destruídos de um vestido de seda cor de champanhe. Alexandre permanecia de pé, no centro do desastre que tinha criado. Sozinho. Completamente sozinho. Pela primeira vez em sua vida, o herdeiro do Império Santa Maria
se deparava com as consequências de seus atos sem a proteção de seu sobrenome, sua fortuna ou seu poder. E lá fora, nas ruas de São Paulo, os repórteres se preparavam para transmitir a notícia que dominaria os noticiários durante semanas. O escândalo da alta sociedade brasileira. O bilionário que destruiu sua esposa na frente de 300 testemunhas. O lobby do Hotel Fasano tinha se transformado em um campo de batalha midiático. Repórteres da Globo, Band, Estadão e uma dúzia de meios digitais se empurravam uns sobre os outros, tentando conseguir a melhor posição para capturar imagens dos protagonistas do escândalo. As câmeras dos noticiários noturnos iluminavam o elegante vestíbulo com suas luzes halógenas, enquanto os jornalistas gritavam perguntas para o ar, esperando alguma declaração. Roberto Andrade tinha conseguido escoltar Isabela até seu carro, um Mercedes-Benz preto, através de uma saída de serviço que o gerente do hotel tinha colocado à sua disposição. Durante o trajeto pelas ruas dos Jardins, em direção ao apartamento que Isabela compartilhava com Alexandre na Torre JK, o silêncio dentro do veículo era denso e pesado. "Você tem certeza de que quer ir para sua casa?" perguntou Roberto com genuína preocupação. "Eu posso levá-la para um hotel ou para a casa de alguma amiga. Não acho que seja seguro que você fique sozinha com ele esta noite." Isabela olhava pela janela as luzes da cidade que ela conhecia desde menina. Ela tinha crescido em uma família de classe média no bairro da Vila Madalena, onde seus pais tinham uma pequena livraria. Sua vida tinha mudado completamente. Quando ela conheceu Alexandre em uma galeria de arte há 6 anos, ele tinha sido encantador, atencioso, generoso. O homem que a tinha humilhado naquela noite parecia um completo estranho. "Eu preciso pegar algumas coisas", ela respondeu finalmente, sua voz rouca de tanto chorar. "Meus documentos, algumas fotos de família... roupas. Não posso ficar lá nem mais uma noite." "Você tem algum lugar para ficar? Minha irmã Paula vive no bairro da Lapa. Eu posso ficar com ela enquanto decido o que fazer." Roberto assentiu, compreendendo que Isabela precisava de espaço para processar o ocorrido. Nos 25 minutos que levaram para chegar à Torre JK, os celulares de ambos não pararam de tocar. Jornalistas, amigos, conhecidos, todos queriam saber detalhes do escândalo que já tinha se tornado tendência nacional, no Twitter, com a hashtag #vestido rasgado. Enquanto isso, no Hotel Fasano, Dona Mercedes enfrentava sua própria crise. Ela tinha conseguido que seu motorista a levasse até sua residência no Morumbi através da saída de serviço, mas não sem antes dar uma breve declaração à imprensa que a esperava. "O que ocorreu esta noite é imperdoável. Como mãe, estou devastada. Como presidente da Fundação Sorrisos de Esperança, quero garantir que continuaremos trabalhando incansavelmente pelas crianças que precisam de nós. Isabela Moraes é uma mulher extraordinária que não merecia ser tratada desta maneira." Suas palavras, transmitidas ao vivo por vários canais, marcaram o primeiro distanciamento público entre mãe e filho na história da família Santamaria. Na mansão no Morumbi, Dona Mercedes se dirigiu diretamente ao seu escritório privado. As paredes estavam cobertas de fotografias que documentavam 4 décadas de sucesso empresarial e social, inaugurações de hospitais, entregas de prêmios, jantares com presidentes do Brasil. Mas naquela noite, todas essas imagens lhe pareciam manchadas pelas ações de seu filho. Seu telefone começou a tocar imediatamente. Primeiro foi o Sr. Abílio Diniz, depois o Sr. Jorge Paulo Lemann, depois a Sra. Luísa Helena Trajano. Os empresários mais poderosos do Brasil ligavam para expressar seu apoio, mas também sua preocupação com as repercussões que o escândalo poderia ter em seus negócios em conjunto. "Mercedes, sinto muito pelo que aconteceu", disse o Sr. Rubens Ometo durante uma dessas ligações. "Há algo que eu possa fazer para ajudar?" "Obrigada, Rubens.
Por enquanto, eu só preciso de tempo para avaliar os danos e decidir como proceder. E Alexandre? Você falou com ele? Alexandre cometeu um erro que eu não sei se ele poderá reparar jamais. Neste momento, minha prioridade é proteger a fundação e apoiar Isabela. Enquanto Dona Mercedes lidava com as consequências políticas e empresariais do escândalo, Alexandre tinha conseguido sair do hotel por uma entrada lateral, mas não sem ser perseguido por uma multidão de repórteres. Seu motorista, Fernando, um homem de confiança que trabalhava para a família há 15 anos, o esperava com o motor ligado na caminhonete Escalade preta. "Para onde vamos, patrão?" perguntou Fernando, notando o estado deplorável de seu chefe. Alexandre tinha a camisa amassada, o cabelo despenteado, e seus olhos mostravam uma mistura de fúria e pânico. "Para casa. Eu preciso falar com a Isabela." "Patrão, com todo o respeito, o senhor não acha que seria melhor esperar até amanhã? Dê a ela um tempo para se acalmar." "Ela não precisa se acalmar. Ela precisa que eu explique por que eu fiz o que fiz. Todos estão interpretando a situação errada." Fernando trocou um olhar preocupado com Alexandre através do espelho retrovisor, mas não disse mais nada. Em 15 anos trabalhando para a família, ele nunca tinha visto o jovem herdeiro em um estado tão alterado. O trajeto em direção à Torre JK foi marcado pelas ligações constantes para o telefone de Alexandre. Seus sócios de negócios, seus amigos, até mesmo alguns funcionários da construtora Santa Maria ligavam para expressar sua preocupação, mas Alexandre não atendia a nenhuma ligação. Sua mente estava fixada em uma única coisa: convencer Isabela de que tudo tinha sido um mal-entendido. Quando eles chegaram ao prédio exclusivo onde viviam, eles se depararam com uma cena que Alexandre não tinha antecipado. Pelo menos 30 repórteres e cinegrafistas esperavam na entrada principal. As notícias viajavam rápido e o endereço de sua residência não era um segredo para a imprensa especializada em sociedade. "Ele está lá. É o Alexandre Santamaria", gritou uma repórter da Band. Como uma matilha de lobos, os jornalistas se lançaram sobre a caminhonete. Os flashes iluminaram o interior do veículo, enquanto as perguntas eram disparadas como balas. "Senhor Santamaria, o que o senhor tem a dizer sobre o que aconteceu esta noite? O senhor vai se desculpar publicamente com sua esposa? É verdade que sua mãe está considerando deserdá-lo? Como o senhor justifica ter humilhado sua esposa na frente de 300 testemunhas?" Alexandre desceu da caminhonete, empurrando bruscamente os repórteres que bloqueavam a passagem. Sua frustração, longe de diminuir, se intensificava ao ver que toda a atenção da mídia se concentrava em pintá-lo como o vilão da história. "Vocês não têm o direito de estar aqui. Esta é uma propriedade privada", ele gritou, tentando abrir caminho em direção à entrada do prédio. "Senhor Santamaria, nós só queremos sua versão dos fatos", insistiu um repórter do UOL. "Minha versão?" Ele parou de repente, virando-se para as câmeras com os olhos injetados de sangue. "Minha versão é que todos vocês são abutres que se alimentam da desgraça alheia, e que minha esposa..." Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Fernando o pegou pelo braço firmemente. "Patrão, não diga mais nada. Vamos entrar no prédio." O porteiro, um homem idoso chamado seu Estevão, tinha observado toda a cena da recepção. Ele conhecia bem o casal Santamaria. Eles sempre tinham sido educados e generosos com os funcionários do prédio. O que ele tinha visto nas notícias naquela noite o tinha deixado completamente desconcertado. "Seu Estevão", disse Alexandre ao chegar à recepção. "Minha esposa já chegou?" "Sim, senhor Santamaria. A senhora Isabela chegou há cerca de 1 hora com um cavalheiro. Eles subiram para o apartamento, mas depois ela desceu sozinha com várias malas. Ela saiu há uns 20 minutos. As palavras do porteiro atingiram Alexandre como um martelo. Isabela tinha estado em casa, tinha arrumado suas coisas e tinha ido embora, sem esperar por ele, sem lhe dar a oportunidade de se explicar. Ela foi embora? Para onde ela foi?
Eu não sei, senhor. Ela só me pediu para agradecer ao senhor pelos 5 anos, mas que não voltaria mais. Para me agradecer? O que isso significa? Seu Estevão baixou o olhar, claramente desconfortável com a situação. Ela também me pediu para entregar isto ao senhor. Ele estendeu um envelope cor de creme com o nome Alexandre, escrito na elegante caligrafia de Isabela. Alexandre pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, ele encontrou sua aliança de casamento, um anel de platina com diamantes que tinha custado R$10.000, e uma carta escrita à mão. Alexandre, durante 5 anos, eu pensei que te conhecia. Pensei que você era o homem bom, generoso e amoroso por quem eu me apaixonei. Mas o homem que me humilhou esta noite, na frente de 300 pessoas, é um estranho para mim. Não há justificativa para o que você fez. Não há desculpa para a violência, para a crueldade, para a humilhação pública. Você partiu meu coração e destruiu minha confiança, mas você não vai quebrar meu espírito. Não tente me procurar. Não tente me explicar suas razões. Algumas ações não têm perdão e algumas feridas não podem sarar. Eu desejo que você encontre a ajuda que claramente precisa. Isabela. Alexandre leu a carta 3 vezes, antes que as palavras realmente penetrassem em sua mente. Quando ele finalmente compreendeu que Isabela o tinha abandonado definitivamente, ele sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Não! Ele gritou, amassando a carta. Isso não pode estar acontecendo. Ela não pode me deixar por um mal-entendido. Seu Estevão recuou alarmado pela reação violenta. Fernando, que tinha presenciado toda a cena, se aproximou para tentar acalmar seu chefe. Patrão, será melhor subirmos para o apartamento. Os repórteres podem ouvir os gritos daqui. Mas Alexandre já não escutava conselhos de ninguém. Em sua mente, perturbada pela raiva e pelo desespero, havia apenas uma explicação possível para tudo o que tinha ocorrido. Alguém tinha envenenado a mente de Isabela contra ele. Alguém a tinha convencido a ir embora. E esse alguém tinha um nome e sobrenome: Roberto Andrade. A culpa é dele, murmurou Alexandre, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Ele a convenceu a me deixar. Ele está por trás de tudo isso. Patrão, por favor. Fernando, gritou Alexandre, prepare a caminhonete. Vamos procurar aquele maldito Roberto Andrade. Senhor Alexandre, com todo o respeito, eu acho que o senhor está muito alterado para... Prepare a caminhonete! Ele rugiu com tamanha fúria que sua voz ressoou por todo o lobby do prédio. Fernando, temendo por seu emprego, mas mais preocupado com a segurança de todos os envolvidos, assentiu relutantemente. Ele sabia que Alexandre, naquele estado, era capaz de qualquer coisa. Enquanto eles subiam para o elevador em direção ao 25º andar, Alexandre apertava os punhos com tanta força que seus nós dos dedos tinham ficado brancos. Em sua mente, a imagem de Roberto Andrade oferecendo seu braço a Isabela se repetia de novo e de novo, como um pesadelo. Ele não tinha aprendido nada da humilhação pública que tinha sofrido naquela noite. Seu orgulho ferido e seu ciúme doentio continuavam alimentando uma fúria que ameaçava explodir de maneiras ainda mais destrutivas. A noite do escândalo estava longe de terminar, e o pior ainda estava por vir. Em cima em seu apartamento no 25º andar, Alexandre andava como uma fera enjaulada pela sala de estar, que até aquela manhã tinha compartilhado com Isabela. Os móveis de design italiano, as obras de arte contemporânea brasileira e os janelões com vista para o Itaim, que antes representavam seu sucesso, agora lhe pareciam zombarias cruéis de uma vida que se desmoronava. As marcas da partida de Isabela estavam por toda parte. O closet principal meio vazio, espaços em branco nas prateleiras, onde antes estavam suas fotos de família,
a penteadeira sem seus produtos de beleza. Mas o que mais o enlouquecia era encontrar, abandonado em um canto do closet, um pedaço do tecido cor de champanhe de seu vestido destruído. "Fernando!" Ele gritou para seu motorista, que tinha permanecido na sala esperando ordens. "Investigue onde o Roberto Andrade mora. Ligue para quem você tiver que ligar." "Patrão." "Já são 23 e talvez seja melhor." "Eu não me importo que horas são", explodiu Alexandre, atirando um vaso de cristal contra a parede. O estrondo ressoou por todo o apartamento. "Aquele filho da mãe roubou minha esposa e vai pagar por isso." Fernando pegou seu celular com mãos trêmulas. Em 15 anos trabalhando para a família Santa Maria, ele nunca tinha visto Alexandre em um estado tão perigoso. Depois de fazer várias ligações para contatos na indústria automobilística, ele conseguiu o endereço. Roberto Andrade morava em uma residência no bairro dos Jardins, a 20 minutos de distância. Enquanto Fernando conseguia a informação, os celulares de Alexandre não paravam de tocar. Finalmente, farto do barulho constante, ele atendeu uma ligação sem nem mesmo olhar quem era. "O que você quer?" "Alexandre, sou seu primo Maurício." A voz do outro lado soava preocupada. "Você está bem? Todo o Brasil está falando do que aconteceu no jantar." Maurício Santa Maria era primo de Alexandre e vice-presidente da construtora Santa Maria. Era um homem equilibrado de 42 anos, que sempre tinha servido como a voz da razão nos negócios da família. "Eu não estou bem, Maurício. Minha esposa me abandonou por causa daquele maldito Roberto Andrade." "Roberto Andrade? Alexandre, do que você está falando? Roberto não tem nada a ver com isso. Você destruiu o vestido de Isabela na frente de..." "Não!" gritou Alexandre. "Todos estão contra mim, até você. Roberto a convenceu a me deixar. Ele planejou tudo isso." Maurício sentiu um calafrio ao ouvir o tom delirante de seu primo. Ele tinha visto Alexandre ciumento antes, mas nunca com aquela intensidade aterrorizante. "Primo, me escute bem. Você precisa procurar ajuda profissional. O que você fez esta noite foi imperdoável. E se você não refletir sobre suas ações..." Alexandre desligou a ligação, sem deixar que Maurício terminasse. Imediatamente depois, ele começou a receber ligações de outros familiares, sócios de negócios e até mesmo alguns amigos genuinamente preocupados. Mas ele interpretava cada ligação como mais uma traição, como evidência de que todo o mundo estava do lado de Isabela e contra ele. Enquanto isso, em uma modesta casa de 2 andares na Lapa, Isabela chegava finalmente a um refúgio seguro. Sua irmã mais nova, Paula Moraes, de 26 anos, a esperava na porta com os braços abertos e lágrimas nos olhos. Paula trabalhava como professora de ensino fundamental em uma escola pública e sempre tinha tido uma relação complexa com o casamento de sua irmã. Ela admirava o sucesso econômico que Alexandre tinha trazido para a vida de Isabela, mas nunca tinha confiado completamente nele. "Minha irmã", sussurrou Paula enquanto abraçava Isabela. "Eu vi tudo nos noticiários. Não consigo acreditar que ele fez isso com você." Isabela desabou nos braços de sua irmã, liberando finalmente todas as emoções que tinha contido durante as últimas horas. O choro que ela tinha reprimido em público saiu como um rio transbordado, misturando dor, humilhação, medo e uma estranha sensação de liberdade. "Eu não sei como não vi os sinais antes", soluçou Isabela. "O ciúme, o controle, a forma como ele me vigiava quando eu falava com outros homens. Mas eu nunca pensei que ele seria capaz de isso. Ninguém poderia ter previsto algo assim", consolou Paula, guiando-a em direção à sala. "O importante é que você já saiu de lá. Você está segura." A casa de Paula era um contraste marcante com o luxo ao qual Isabela tinha se acostumado durante seus 5 anos de casamento. Móveis simples da Tok & Stock, paredes decoradas com trabalhos artísticos de seus alunos, prateleiras cheias de livros de pedagogia e romances. Mas naquela noite,
Aquela modéstia parecia o lugar mais seguro do mundo. Você quer beber alguma coisa? Chá? Café? Perguntou Paula. Só água, por favor. E talvez pudéssemos desligar a televisão. Eu não quero ver mais notícias por hoje. Mas exatamente quando Paula se dirigia em direção ao controle remoto, a imagem de Alexandre apareceu na tela. Era um vídeo gravado por um dos repórteres do lado de fora da Torre JK, onde ele era visto empurrando agressivamente os jornalistas e gritando incoerências. "Olha só como ele parece!" exclamou Paula com indignação. "Ele parece um louco!" Isabela observou as imagens de seu ex-marido com uma mistura de tristeza e horror. O homem elegante e controlado que ela tinha conhecido tinha se transformado em alguém irreconhecível, alguém perigoso. "Eu estou com medo, Paula", admitiu Isabela. "Eu estou com medo do que ele pode fazer. Quando ele está assim de fúria, ele é capaz de qualquer coisa." Nesse momento, o telefone de Isabela começou a tocar. Era um número que ela não reconhecia, mas ela decidiu atender. "Isabela? Sou Roberto Andrade. Você está bem? Chegou bem onde ia?" "Sim, Sr. Andrade. Eu estou com minha irmã. Obrigada por tudo o que o senhor fez esta noite. Você não tem nada a agradecer. O que ele fez com você foi imperdoável. Eu queria te dizer que se você precisar de ajuda legal, eu conheço alguns dos melhores advogados especialistas em direito de família do Brasil. Eu agradeço muito ao senhor. Amanhã eu terei que começar a pensar em tudo isso. Eu também quero que a senhora saiba que eu decidi aumentar minha doação para a fundação de Dona Mercedes. O que aconteceu esta noite não deve afetar as crianças que precisam dessa ajuda." Isabela sentiu uma quentura no peito ao escutar essas palavras. No meio do pesadelo que tinha vivido, saber que a causa beneficente não sofreria pelas ações de Alexandre lhe dava um pouco de paz. "Isso é muito generoso de sua parte. Dona Mercedes ficará muito aliviada. Cuide-se muito, Isabela, e se precisar de qualquer coisa, não hesite em me ligar." Quando ela desligou a chamada, Isabela não tinha ideia de que essa conversa telefônica seria interceptada por Alexandre da maneira mais inesperada. De volta ao Itaim, Alexandre tinha encontrado o celular pessoal de Isabela, que ela tinha esquecido em sua pressa para arrumar as malas. Quando ele viu a ligação recebida de Roberto Andrade, uma fúria assassina se apoderou dele. Sem pensar duas vezes, ele atendeu a ligação e escutou toda a conversa sem dizer uma palavra. "Eu sabia." Ele rugiu quando a ligação terminou. "Eu sabia. Ele a roubou. Eles estão planejando ficar juntos." Fernando, que tinha escutado os gritos da cozinha, correu para a sala. "O que houve, patrão?" "Roberto Andrade acabou de ligar para minha esposa. Eles estão conspirando contra mim." "Fernando, vamos agora mesmo para os jardins. Eu vou enfrentar aquele miserável." "Patrão, por favor, pense bem. Já é quase meia-noite. Se chegarmos à casa daquele senhor a esta hora, eles vão chamar a polícia." "Que chamem a polícia!" gritou Alexandre, pegando as chaves da caminhonete. "Eu tenho o direito de defender meu casamento." "Seu casamento já acabou, patrão. A senhora Isabela foi embora. Deixe-a em paz." As palavras de Fernando foram como jogar gasolina no fogo. Alexandre se virou para seu funcionário com uma expressão que gelava o sangue. "Você também está contra mim? Você também acha que eu sou o vilão desta história?" "Não, patrão. Eu só acho que o senhor precisa de um tempo para..." "Eu não preciso de um tempo. Eu preciso de justiça." Alexandre pegou sua pistola calibre .38 da gaveta de segurança onde a guardava. "E se ninguém vai me ajudar, eu farei isso sozinho." Fernando recuou ao ver a arma nas mãos de seu chefe. Em 15 anos de serviço, ele nunca tinha visto Alexandre pegar aquela pistola, que supostamente ele só tinha para proteção pessoal. "Patrão, por favor, guarde essa arma. Isso vai sair do controle." "Já saiu do controle", gritou Alexandre, enquanto se dirigia para a porta. "Roberto Andrade destruiu meu casamento, destruiu minha vida e vai pagar por isso." Fernando o seguiu até o elevador, tentando desesperadamente convencê-lo a não cometer uma loucura irreparável. "Senhor Alexandre, pense em sua mãe, pense na empresa. Se o senhor fizer algo violento, vai perder tudo.
tudo. Mas Alexandre já não escutava razões. Sua mente estava consumida por uma fantasia de vingança, onde ele confrontaria Roberto Andrade, o obrigaria a confessar seu plano para roubar Isabela, e depois, ele faria o que fosse necessário para recuperar sua honra. Quando o elevador chegou ao estacionamento subterrâneo, Fernando fez uma última tentativa desesperada. Se o senhor vai fazer isso, pelo menos me deixe dirigir. O senhor está muito alterado para dirigir. Alexandre o olhou por um momento, avaliando a proposta. Finalmente, ele jogou as chaves para ele. Tudo bem, mas vamos direto para os jardins. E Fernando, se você me trair, se você tentar me levar para outro lugar, eu juro que você vai se arrepender. Enquanto a caminhonete Escalade Preta saía do estacionamento em direção às ruas noturnas de São Paulo, Fernando começou a rezar em silêncio. Ele sabia que eles se dirigiam para uma catástrofe, mas também sabia que não podia abandonar seu chefe no momento mais perigoso de sua vida. No banco do passageiro, Alexandre acariciava a arma com dedos trêmulos, ensaiando mentalmente a conversa que ele teria com Roberto Andrade. Em sua mente deformada pelo ciúme e pela fúria, ele se via como o herói de um filme de vingança, o marido traído que lutaria para recuperar sua mulher. Ele não tinha ideia de que estava prestes a se tornar o vilão mais desprezado na história recente do Brasil. A cidade de São Paulo dormia, alheia ao drama que se desenrolava em suas ruas. Mas antes do amanhecer, o nome de Alexandre Santamaria estaria associado para sempre a uma violência que transcenderia até mesmo o escândalo do jantar beneficente. A noite do horror apenas começava. A Escalade Preta avançava pelo elevado Costa e Silva em direção aos jardins, enquanto as luzes da cidade criavam uma paisagem fantasmagórica através das janelas escuras. Fernando dirigia em velocidade moderada, tentando secretamente ganhar tempo, esperando que seu chefe entrasse em razão antes de chegar ao seu destino. Mas cada semáforo, cada minuto que passava, só parecia intensificar a fúria de Alexandre. "Por que você está dirigindo tão devagar?" rugiu Alexandre, revendo obsessivamente sua pistola. "Acelera, aquele maldito pode estar escapando a qualquer momento." "Patrão, já é 00:30. Eu não acho que o Sr. Andrade vai para lugar nenhum a esta hora. Você não o conhece como eu. Ele é um manipulador, um ladrão. Com certeza ele já está planejando seu próximo movimento." Fernando observou pelo espelho retrovisor como Alexandre balançava a arma entre suas mãos. A situação era mais perigosa do que ele tinha imaginado. Com mãos trêmulas, ele decidiu fazer algo que poderia lhe custar o emprego. Ele enviou uma mensagem de texto para Maurício Santamaria, o primo de Alexandre, informando-o sobre a situação. "Senhor Maurício, Alexandre está armado. Ele está indo para a casa de Roberto Andrade. Ele está fora de controle. Eu não sei o que fazer." A resposta chegou em menos de 1 minuto. "Onde vocês estão exatamente? Eu vou ligar para a polícia." Fernando respondeu rapidamente com a localização aproximada, rezando internamente para que Maurício pudesse fazer algo para evitar uma catástrofe. Enquanto isso, nos jardins, Roberto Andrade tinha chegado à sua residência completamente alheio ao perigo que se aproximava. Sua casa, uma elegante construção de 2 andares com jardim privado e sistema de segurança, refletia o sucesso de suas empresas automobilísticas. Depois da noite traumática no hotel, ele só desejava tomar um banho e tentar processar os eventos extraordinários que tinha presenciado. Sua única filha, Sofia Andrade, de 23 anos e estudante de medicina na Universidade Mackenzie, o esperava na sala principal. Ela tinha visto as notícias e estava profundamente preocupada com seu pai, que tinha sido envolvido involuntariamente no escândalo do século. "Pai, o senhor está bem?" ela perguntou enquanto ele se servia de um uísque. "Eu vi nos noticiários que aquele louco do Alexandre Santamaria te acusou de coisas terríveis.
Eu estou bem, filha. Foi apenas uma situação muito infeliz. Aquele homem claramente tem sérios problemas de controle de raiva e ciúme. O senhor acha que ele pode ser perigoso? Algumas de minhas amigas disseram que ele parecia um psicopata nos vídeos. Roberto refletiu sobre a pergunta. Ele tinha visto o olhar de Alexandre naquela noite. Ele tinha presenciado a violência com que ele tinha destruído o vestido de sua esposa. Mas ele não conseguia imaginar que alguém da alta sociedade paulistana fosse capaz de algo realmente perigoso. Eu não acho, Sofia. Homens como Alexandre Santamaria são apenas espetáculo. Amanhã ele provavelmente estará ligando para se desculpar e tentar reparar sua imagem pública. Nesse momento, como se o destino tivesse escutado suas palavras, o sistema de segurança da casa começou a tocar um alarme suave que indicava que um veículo tinha parado em frente à propriedade. "O senhor está esperando alguém?" perguntou Sofia, olhando para as janelas que davam para a rua. "Não, deve ser algum vizinho que errou o endereço." Mas quando Roberto se inclinou para olhar pela janela, seu sangue gelou. Uma Escalade preta estava estacionada em frente à sua casa e duas figuras desciam do veículo. Uma delas era inconfundivelmente Alexandre Santamaria. "Sofia", ele disse à sua filha com voz controlada, mas urgente. "Vá para o seu quarto agora mesmo. Tranque a porta e ligue para a polícia." "O que houve, pai?" Agora, Sofia, sem perguntas. A jovem, assustada com o tom de seu pai, correu para as escadas enquanto Roberto se dirigia rapidamente para seu escritório, onde guardava sua própria arma de proteção pessoal em um cofre. Lá fora, Alexandre caminhava em direção à porta principal, com passos decididos, enquanto Fernando o seguia, tentando dissuadi-lo pela última vez. "Patrão, por favor, reconsidere isso. Nós podemos ir embora agora mesmo. Ninguém precisa saber que estivemos aqui." "Não há mais volta, Fernando", respondeu Alexandre, escondendo a pistola debaixo de seu paletó. "Aquele homem destruiu minha vida. É hora de ele pagar as consequências." Alexandre tocou a campainha da casa com uma calma que contrastava de maneira perturbadora com a tempestade que rugia em seu interior. Depois de alguns segundos, a voz de Roberto foi ouvida através do interfone. "Quem é?" "Roberto, sou Alexandre Santamaria. Nós precisamos conversar." Um longo silêncio se seguiu à declaração. Roberto sabia que abrir aquela porta poderia ser o maior erro de sua vida, mas ele também sabia que Alexandre não iria embora voluntariamente. "Alexandre, já é 00:30. Esta não é hora para conversas. Eu sugiro que o senhor volte amanhã, quando ambos estivermos mais calmos." "Não!" gritou Alexandre, batendo na porta com o punho. "Nós vamos conversar agora. Abra esta porta ou eu vou derrubá-la." Fernando olhou nervosamente para as casas vizinhas, esperando que alguém tivesse escutado os gritos e ligado para a polícia. A exclusiva área residencial dos Jardins não estava acostumada com este tipo de confusão. "Alexandre", respondeu Roberto, tentando manter a calma. "Se o senhor não for embora imediatamente, eu vou ligar para a polícia." "Perfeito", rugiu Alexandre. "Ligue para a polícia. Assim todos poderão escutar como você roubou a esposa de um homem casado." A acusação ressoou por toda a rua silenciosa. Em várias casas vizinhas, as luzes começaram a se acender. Os moradores da área, acostumados à tranquilidade e à ordem, olhavam por suas janelas, tentando entender o que estava causando tanto escândalo. Roberto finalmente abriu a porta, mas mantendo a corrente de segurança. Através da fresta, ele pôde ver o rosto abatido de Alexandre, seus olhos injetados de sangue e sua expressão de loucura contida. "Alexandre, me escute bem. Eu não roubei nada de ninguém. Sua esposa é uma mulher adulta que tomou a decisão de abandoná-lo depois que o senhor a humilhou publicamente. Eu não tenho nada a ver com os problemas de seu casamento." "Mentiroso!" gritou Alexandre, empurrando a porta contra a corrente. "Eu te escutei falando com ela no telefone. Vocês estão planejando ficar juntos. Do que você está falando quando você me escutou? Há uma hora, você ligou para ter certeza de que ela estava bem, para oferecer ajuda legal,
para continuar a manipulá-la contra mim. Roberto compreendeu então a magnitude do problema. Alexandre tinha interceptado sua ligação para Isabela e a tinha interpretado completamente errado. Ele estava lidando com alguém cuja percepção da realidade estava gravemente distorcida. Alexandre, essa ligação foi simplesmente para ter certeza de que Isabela estava segura depois do que você fez com ela. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Qualquer pessoa decente não destrói casamentos. Alexandre pegou a pistola e a apontou para a fresta da porta. Abra esta porta agora mesmo, ou eu juro que vou estilhaçá-la. Fernando deu um passo para trás, horrorizado ao ver que a situação tinha escalado para ameaças de morte. Roberto, ao ver a arma, fechou imediatamente a porta e correu para seu escritório para pegar sua própria pistola. Enquanto isso, ele discou o número de emergência em seu celular. Polícia, eu preciso de ajuda imediatamente. Há um homem armado na minha casa. O endereço é... Bang, bang, bang! Alexandre tinha começado a chutar a porta principal com uma força sobre-humana, alimentada pela adrenalina e pela fúria. A madeira sólida resistia, mas as dobradiças começavam a se soltar. Abra a porta, covarde! Ele rugiu entre os chutes. Me enfrente como um homem. No segundo andar, Sofia Andrade tinha ligado para a polícia de seu quarto, fornecendo o mesmo endereço que seu pai. Os operadores de emergência já tinham enviado 3 viaturas para os jardins, mas o trânsito noturno de São Paulo significava que demorariam pelo menos 10 minutos para chegar. 10 minutos que poderiam ser uma eternidade. Maurício Santamaria tinha recebido a mensagem de Fernando e estava dirigindo desesperadamente em direção ao endereço fornecido. Enquanto ele tentava se comunicar com a polícia para explicar que seu primo tinha sofrido uma crise mental, ele também estava a 15 minutos de distância. Fernando, vendo que Alexandre tinha perdido completamente o controle, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele se aproximou de seu chefe e tentou pegar a arma dele. Patrão, me dê essa pistola. Isso precisa parar agora. Saia de cima de mim, gritou Alexandre, lutando com Fernando. Durante a briga, a pistola disparou acidentalmente para o ar. O estrondo do disparo ressoou por toda a rua como um tiro de canhão, alertando todos os vizinhos de que a situação tinha cruzado a linha para a violência real. Roberto, de dentro de sua casa, escutou o disparo e soube que já não havia tempo para esperar a polícia. Ele pegou sua própria arma e se dirigiu em direção à porta principal, preparado para defender sua vida e a de sua filha. Alexandre tinha conseguido recuperar o controle de sua pistola e agora a apontava diretamente contra a fechadura da porta. Roberto Andrade! Ele gritou com uma voz que já não soava humana. Você tem 10 segundos para sair e me enfrentar, ou eu vou entrar e vou arrastá-lo para fora. Nesse momento, as sirenes da polícia começaram a soar ao longe, se aproximando rapidamente dos jardins. Mas Alexandre já não escutava nada além do rugido de sua própria fúria. 10, 9, 8! Ele começou a contar apontando a pistola para a porta. Fernando se ajoelhou no chão, implorando. Por favor, patrão, pense em sua mãe, pense em sua empresa, não destrua tudo por causa disso. 7, 6, 5. As sirenes estavam cada vez mais perto, mas não perto o suficiente. 4, 3, 2. Roberto apareceu na porta com sua própria arma na mão, preparado para o confronto que mudaria para sempre a história de 2 famílias proeminentes de São Paulo. E então, quando Alexandre estava prestes a apertar o gatilho, uma voz familiar ressoou da rua. Alexandre Santamaria de Souza. Todos se viraram para a voz. Era Dona Mercedes, que tinha chegado em seu próprio carro depois que Maurício a ligou para informá-la sobre a crise. A matriarca da família Santamaria estava de pé no meio da rua, vestida com um elegante roupão, com o cabelo solto e uma expressão de autoridade maternal que tinha parado presidentes e empresários durante décadas.
Abaixe essa arma imediatamente. Ela ordenou com uma voz que cortava o ar noturno como uma espada. Alexandre ficou paralisado, com a pistola ainda apontada para a porta de Roberto. Pela primeira vez em toda a noite, a voz de sua mãe tinha penetrado a névoa de loucura que envolvia sua mente. Mãe! Ele. Não há explicações! Rugiu Dona Mercedes, aproximando-se sem medo de seu filho armado. Abaixe essa arma agora mesmo, ou eu juro pela memória de seu pai que eu te deserdarei neste instante. As sirenes da polícia já estavam a apenas 2 quadras de distância. Roberto continuava na porta com sua arma preparada. Fernando permanecia ajoelhado no chão, e Alexandre, o herdeiro do Império Santa Maria, se encontrava no momento da maior decisão de sua vida. Ele escutaria sua mãe e se renderia, ou cruzaria a linha final para a violência que o transformaria em um criminoso para sempre. O tempo parou na exclusiva Rua dos Jardins. Sob as luzes douradas dos postes coloniais, uma cena digna de uma tragédia grega se desenrolava diante dos olhos dos vizinhos que observavam de suas janelas. Alexandre Santamaria, herdeiro de um dos impérios mais poderosos do Brasil, apontava com uma pistola para a porta de Roberto Andrade, enquanto sua mãe se aproximava lentamente com a autoridade de uma rainha enfrentando um filho rebelde. Alexandre, repetiu Dona Mercedes, sua voz agora mais suave, mas igualmente firme. Olhe nos meus olhos, meu filho. Alexandre virou lentamente a cabeça em direção à sua mãe sem abaixar a arma. Seus olhos, injetados de sangue e cheios de uma fúria que tinha consumido toda a sua razão, se encontraram com o olhar sereno, mas devastado da mulher que o tinha criado para ser o orgulho da família. Mãe, a senhora não entende, ele murmurou com voz quebrada. Ele me tirou tudo, ele me tirou a Isabela, ele destruiu meu casamento. Não, filho, respondeu Dona Mercedes, dando mais um passo em direção a ele. Você destruiu seu casamento quando decidiu humilhar aquela mulher extraordinária na frente de 300 pessoas. Você destruiu sua vida quando deixou que o ciúme envenenasse seu coração. As sirenes da polícia estavam agora a apenas uma quadra de distância. As luzes vermelhas e azuis começaram a iluminar intermitentemente a fachada das casas vizinhas, criando um efeito quase surreal na cena. Roberto, da porta entreaberta, pôde escutar a conversa entre mãe e filho. Apesar do perigo mortal que ele enfrentava, ele se sentiu comovido pelo desespero de uma mãe tentando salvar a alma de seu filho. Senhor Santamaria, gritou Roberto de dentro. Sua mãe tem razão. Isso não vai resolver nada. Só vai destruir mais vidas. Cale a boca, rugiu Alexandre, virando a arma em direção à porta novamente. Você não tem o direito de falar da minha família. Fernando, que tinha permanecido ajoelhado no chão, aproveitou a distração para se aproximar sigilosamente de seu chefe. Sua lealdade durante 15 anos o tinha levado até este momento, onde ele estava disposto a sacrificar sua própria vida para evitar que Alexandre se tornasse um assassino. Nesse momento, as primeiras viaturas da polícia de São Paulo chegaram à cena. 3 veículos estacionaram rapidamente, bloqueando ambos os extremos da rua. 8 policiais saíram com suas armas em punho, mas mantiveram distância ao ver que havia civis na linha de fogo. Polícia de São Paulo! Gritou o comandante através de um megafone. A pessoa que está com a arma, identifique-se e abaixe-a imediatamente. Alexandre se virou para os policiais, mantendo a pistola no alto. Pela primeira vez em toda a noite, a realidade de sua situação começou a penetrar a névoa de sua loucura. Ele estava cercado por policiais armados, ameaçando um homem inocente na frente de sua própria mãe. Sua vida, como ele a conhecia, tinha acabado. Eu sou Alexandre Santamaria de Souza, ele gritou para os policiais. E este homem destruiu meu casamento. Senhor Santamaria, abaixe a arma, respondeu o comandante. Nós podemos resolver isso sem violência.
Dona Mercedes aproveitou a confusão para se aproximar ainda mais de seu filho. Ela estava agora a apenas 3 metros de distância, perto o suficiente para tocar o braço que segurava a pistola. Alexandre, por favor, ela implorou com lágrimas correndo por suas bochechas. Pela memória de seu pai, pelo amor que eu tenho por você, pelas crianças da fundação que dependem de nós. Não cometa este erro que você jamais poderá desfazer. Alexandre a olhou, e pela primeira vez em toda a noite, algo parecido com a razão apareceu em seus olhos. Ele viu sua mãe chorando. Ele viu Fernando ajoelhado no chão. Ele viu os policiais apontando suas armas para ele. Ele viu as luzes das casas vizinhas, onde famílias inteiras observavam sua queda em desgraça. O que eu fiz? Ele murmurou, sua voz mal audível. O que eu fiz, mãe? Você cometeu erros terríveis, filho, mas você ainda pode escolher não cometer o pior de todos. Lentamente, muito lentamente, Alexandre começou a abaixar o braço que segurava a pistola. Os policiais se tensionaram, prontos para agir se a situação mudasse novamente. Mas nesse momento crucial, quando parecia que a tragédia poderia ser evitada, o som de um celular quebrou o silêncio tenso. Era o celular de Alexandre, que tinha tocado intermitentemente durante todo o confronto. Sem pensar, Alexandre atendeu a ligação, enquanto ainda segurava a pistola na outra mão. "O quê?" Ele respondeu com voz rouca. "Alexandre, sou a Isabela." A voz de sua ex-esposa do outro lado da linha foi como um raio que atravessou seu cérebro. Isabela tinha visto as notícias ao vivo sobre o confronto armado nos jardins e tinha decidido ligar, esperando poder conversar com ele antes que ele cometesse um ato irreversível. "Isabela", sussurrou Alexandre, sua voz mudando completamente. "Onde você está? Você está bem?" "Eu estou bem, Alexandre. Mas você não está. Os noticiários dizem que você está com uma arma e que está ameaçando o Roberto Andrade. Por favor, eu te imploro, largue essa pistola." Dona Mercedes, os policiais, Fernando, Roberto e todos os vizinhos escutavam a conversa em um silêncio absoluto. O destino da noite dependia das palavras que Isabela pudesse encontrar para chegar ao coração de seu ex-marido. "Isabela, ele me roubou você", soluçou Alexandre. "Ele destruiu nosso casamento." "Não, Alexandre. Você destruiu nosso casamento quando me humilhou na frente de todo o Brasil. Roberto Andrade é um homem bom que só tentou me ajudar quando eu me sentia mais vulnerável. Ele não me roubou de você. Você me perdeu quando decidiu que seu orgulho era mais importante do que a minha dignidade." As palavras de Isabela atingiram Alexandre como balas. Pela primeira vez em toda a noite, ele escutou a verdade sem filtros, sem as distorções de seu ciúme e paranoia. "Mas eu te amo", ele murmurou. "Eu te amo mais do que a minha própria vida. Se você me amasse de verdade, você não teria feito o que fez comigo. E se você me ama agora, não cometa este erro que me faria sentir culpada pelo resto da minha vida." Alexandre olhou para a pistola em sua mão como se a visse pela primeira vez. Depois, ele olhou para sua mãe, cujo rosto mostrava uma mistura de amor incondicional e horror profundo. Depois, ele olhou para Fernando, que o tinha servido fielmente durante 15 anos e agora estava ajoelhado no chão por sua culpa. Finalmente, ele olhou para a porta onde Roberto Andrade esperava, um homem inocente cujo único crime tinha sido mostrar bondade a uma mulher em crise. "Isabela", ele sussurrou para o telefone. "Você poderá me perdoar algum dia? Eu posso te perdoar se você largar essa arma agora mesmo e procurar a ajuda que você precisa. Eu posso te perdoar se você mostrar que o homem por quem eu me apaixonei ainda existe em algum lugar dentro de você." Alexandre fechou os olhos, respirou profundamente e tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele jogou a pistola no chão. O estrondo do metal contra o asfalto ressoou como um tiro no silêncio da noite. Imediatamente,
Os policiais se lançaram sobre ele, o algemaram e o imobilizaram no chão. "Não resistam!" gritou o comandante enquanto Alexandre era preso. Mas Alexandre já não resistia. Toda a fúria, toda a adrenalina, toda a loucura que o tinha consumido durante as últimas horas se desvaneceu de seu corpo como água escapando de um recipiente quebrado. Ele ficou imóvel no chão, algemado, derrotado, mas pela primeira vez desde o jantar beneficente, completamente são. Dona Mercedes correu em direção a seu filho, ajoelhando-se ao lado dele, enquanto os policiais o levantavam. "Filho, isso não termina aqui", ela sussurrou. "Eu vou conseguir os melhores advogados, a melhor ajuda médica. Nós vamos sair dessa juntos." Roberto Andrade saiu finalmente de sua casa, guardando sua própria arma. Ele se aproximou de onde Alexandre estava sendo preso e, para surpresa de todos, ele se dirigiu a ele diretamente. "Alexandre, eu espero que você encontre a paz que você precisa. E eu espero que um dia você possa reconstruir sua vida." Alexandre o olhou do chão, seus olhos agora cheios de uma tristeza profunda em vez de fúria. "Perdoe-me", ele murmurou. "Perdoe-me por tudo." Roberto assentiu silenciosamente, compreendendo que ele estava presenciando a destruição completa de um homem que um dia tinha tido tudo. Enquanto Alexandre era conduzido em direção à viatura, Fernando se aproximou de Dona Mercedes. "Dona Mercedes, o que vai acontecendo?" "Ele vai enfrentar as consequências de seus atos, Fernando, mas ele também vai receber toda a ajuda que eu puder dar a ele. Ele é meu filho, e eu não vou abandoná-lo no momento mais escuro de sua vida." As ambulâncias chegaram para examinar Roberto e Sofia, embora nenhum tivesse se ferido fisicamente. Os repórteres começaram a chegar em massa, estimulados pelas redes sociais, que tinham seguido a crise em tempo real. Maurício Santamaria finalmente chegou à cena, exatamente quando seu primo era colocado na viatura. Ele se aproximou de Dona Mercedes, que permanecia de pé no meio da rua, observando como levavam seu filho. "Tia Mercedes, o que a senhora precisa que eu faça?" "Ligue para o senhor Almeida, nosso advogado. Depois ligue para a mídia e prepare uma declaração." A família Santamaria vai enfrentar esta crise com dignidade e transparência. E a empresa? Dona Mercedes olhou para a viatura que se afastava levando Alexandre. Depois ela olhou para a casa de Roberto Andrade, onde as luzes continuavam acesas. E finalmente ela olhou para o céu noturno de São Paulo. A empresa vai sobreviver. O sobrenome Santamaria vai sobreviver. Mas vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Enquanto as viaturas se afastavam em direção aos distritos policiais de São Paulo, levando consigo o herdeiro do Império Santamaria, a noite do maior escândalo na história recente do Brasil chegava ao seu clímax. Mas a história ainda não tinha terminado. Na Lapa, Isabela desligou o telefone e desabou nos braços de sua irmã Paula, sabendo que tinha salvo a vida de um homem inocente, mas também sabendo que sua própria vida jamais voltaria a ser a mesma. O amanhecer estava a apenas 3 horas de distância, e com ele chegariam as consequências de uma noite que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. O Centro de Detenção Provisória da Luz, em São Paulo, nunca tinha abrigado um interno tão midiático como Alexandre Santamaria de Souza. Sua cela, de 3 metros por 4, contrastava dramaticamente com a suíte presidencial da Torre JK, onde ele tinha vivido durante os últimos 5 anos. As paredes de concreto cinza tinham substituído as obras de arte contemporânea, e o uniforme laranja tinha substituído os ternos de grife italiana. Alexandre tinha mudado profundamente durante esses 6 meses. Seu rosto, antes cheio de... agora mostrava as linhas da reflexão e do arrependimento. Ele tinha perdido 15 quilos, seu cabelo tinha começado a ficar grisalho nas têmporas, e seus olhos verdes já não brilhavam com a intensidade perigosa daquela noite fatídica nos jardins. O processo legal tinha sido midiático, mas surpreendentemente rápido.
As acusações incluíam violência doméstica, ameaças de morte, porte ilegal de arma de fogo e perturbação da ordem pública. Sua equipe de advogados, liderada pelo prestigioso Dr. Almeida, tinha negociado uma sentença de 2 anos com possibilidade de liberdade condicional. Em troca de Alexandre aceitar se submeter à terapia psicológica intensiva e realizar trabalho comunitário. Naquela manhã de abril, Alexandre tinha uma sessão com o Dr. Mário Oliveira, o psicólogo penitenciário que tinha trabalhado com ele durante os últimos 4 meses. A sala do doutor, localizada na ala de reabilitação do presídio, era um espaço pequeno, mas acolhedor, com plantas verdes e fotos de paisagens brasileiras que ajudavam a criar um ambiente mais humano. Bom dia, Alexandre. Como você se sente hoje? Perguntou o Dr. Oliveira, um homem de 60 anos, com barba grisalha e um sorriso paternal. Nervoso, doutor. Hoje é o dia da audiência com o juiz para avaliar minha liberdade condicional. E como você mesmo avalia seu progresso durante estes meses? Alexandre refletiu antes de responder. Era uma pergunta que ele tinha se feito milhões de vezes desde aquela noite em que ele tinha perdido tudo. Eu acho que finalmente entendo a magnitude do dano que eu causei. Não apenas a Isabela, não apenas a Roberto Andrade, mas a minha mãe, a minha família, aos funcionários da empresa, às crianças da fundação. Minhas ações tiveram consequências que vão muito além do meu casamento. E o que você aprendeu sobre o ciúme que te levou a agir daquela maneira? Que não era realmente sobre a Isabela, era sobre o meu próprio medo do abandono, minha necessidade de controle, minha incapacidade de aceitar que as pessoas são seres livres, não posses. Isabela nunca foi minha. Ela era minha esposa, minha companheira, mas nunca minha propriedade. O Dr. Oliveira assentiu satisfeito com a resposta. Durante os últimos meses, ele tinha visto Alexandre evoluir de um homem cheio de fúria e autopiedade para alguém capaz de assumir responsabilidade genuína por seus atos. Você teve notícias de sua família recentemente? Minha mãe me visita toda semana. Ela diz que a empresa está se estabilizando sob a liderança do meu primo Maurício. Ela também me contou que a fundação arrecadou mais dinheiro do que nunca, ironicamente por causa de toda a publicidade que o escândalo gerou. E o que você sente sobre isso? Alívio. Eu fico feliz em saber que minha mãe não perdeu tudo por causa de meus erros. E eu fico especialmente feliz em saber que as crianças doentes não sofreram por causa de minhas ações. Nesse momento, bateram na porta do consultório. Era o guarda de segurança, informando que Alexandre tinha uma visita inesperada. Uma visita? Perguntou Alexandre confuso. Minha mãe não vem até amanhã. O guarda diz que é uma mulher jovem. Ela não deu seu nome, mas insiste que é importante. Alexandre e o Dr. Oliveira trocaram olhares. Durante 6 meses, as únicas visitas que Alexandre tinha recebido eram de sua mãe, seu primo Maurício, e ocasionalmente Fernando, seu ex-motorista, que tinha mantido uma lealdade extraordinária, apesar de tudo o que tinha ocorrido. Você quer que a gente termine a sessão aqui? Perguntou o doutor. Sim, por favor. Eu estou curioso para saber quem pode ser. Alexandre foi escoltado até a sala de visitas, um espaço amplo com mesas de plástico branco e cadeiras metálicas, onde os internos podiam receber suas famílias. Quando ele viu quem o esperava, seu coração parou completamente. Era Isabela. Ela estava sentada em uma mesa no canto, vestida com um vestido simples cor-de-rosa pálido e uma jaqueta jeans. Seu cabelo, agora mais curto e com reflexos dourados, emoldurava um rosto que parecia mais maduro, mais forte. Seus olhos cor de avelã mostravam uma serenidade que Alexandre não se lembrava de ter visto antes. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse caminhando em direção a um fantasma. Depois de 6 meses de pesadelos, terapia e autoanálise, ver Isabela em pessoa o transportou imediatamente de volta àquela noite terrível no Hotel Fasano. Olá, Alexandre.
Ela disse com voz suave, mas firme, quando ele se sentou em frente a ela. Isabela, eu não consigo acreditar que você está aqui. Por quê? Eu precisava te ver. Eu precisava escutar de você mesmo como você se sente sobre o que aconteceu. Alexandre a olhou durante um longo momento, estudando seu rosto, tentando ler suas emoções. Ela parecia em paz, algo que o surpreendeu profundamente. Eu me sinto devastado pelo dano que eu causei a você. Sua voz falhou. Eu me sinto envergonhado por ter destruído publicamente a mulher que eu amava. Eu me sinto culpado por ter colocado você em perigo naquela noite, por ter ameaçado o Roberto, por ter destruído a reputação da minha família. Mas, acima de tudo, eu me sinto arrependido. Completamente. Profundamente arrependido. Isabela escutou sem interromper, observando como as lágrimas começaram a correr pelas bochechas de seu ex-marido. E o que você aprendeu sobre você mesmo? Ela perguntou. Que eu estava doente, que meu ciúme não era amor, mas uma forma de controle patológico, que eu transformei nosso casamento em uma prisão para você, e quando você tentou ser livre, eu reagi como um animal ferido. Eu aprendi que o amor verdadeiro significa querer a felicidade da outra pessoa, mesmo se essa felicidade não te inclui. Isabela assentiu lentamente. Durante os últimos 6 meses, ela também tinha estado em terapia, trabalhando para curar as feridas emocionais da humilhação pública e do trauma daquela noite violenta. Alexandre, eu vim aqui para te dizer 2 coisas importantes. A primeira é que eu te perdoo, não por você, mas por mim. Eu estava carregando tanto ódio e tanto medo em meu coração que isso estava envenenando minha própria vida. Perdoar você me libertou. Alexandre fechou os olhos, sentindo como se um peso gigantesco tivesse sido removido de seu peito. A segunda coisa, continuou Isabela, é que eu tomei uma decisão importante sobre meu futuro. Dona Mercedes me pediu para assumir a direção executiva da Fundação Sorrisos de Esperança. E eu aceitei. Sério? Alexandre abriu os olhos, surpreso. Isso é maravilhoso, Isabela. As crianças precisam de alguém como você. Sua mãe é uma mulher extraordinária. Ela me disse que queria que algo bom saísse de toda esta tragédia. A fundação agora arrecada o triplo de dinheiro que antes, e nós conseguimos expandir nossos programas para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu fico muito feliz em saber disso. Sério? Isabela se inclinou para a frente, olhando-o diretamente nos olhos. Alexandre, eu quero que você saiba que, embora eu te perdoe, nosso casamento terminou para sempre. Nós nunca poderemos voltar ao que éramos. Mas eu espero que, quando você sair daqui, você possa construir uma vida nova, uma vida melhor. Eu entendo, ele respondeu, e eu quero que você saiba que eu só desejo a sua felicidade. Se um dia você encontrar alguém que te ame, como você merece ser amada, alguém que te respeite e te valorize, eu ficarei genuinamente feliz por você. As palavras soaram sinceras, e pela primeira vez desde a noite do escândalo, Isabela viu um lampejo do homem bom por quem ela tinha se apaixonado anos atrás. E o que você vai fazer quando sair? Ela perguntou. O Dr. Oliveira acha que eu posso obter a liberdade condicional no próximo mês. Minha mãe quer que eu volte a trabalhar na empresa, mas eu acho que preciso começar de baixo. Talvez trabalhar na construção de verdade, com minhas próprias mãos. Aprender a ser humilde. Aprender o que significa ganhar a vida honestamente. E Tupã? Isso parece um bom plano. Eles ficaram em silêncio durante vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Isabela se levantou para ir embora. Cuide-se muito, Alexandre, e, por favor, continue com a terapia. Prometa que você nunca mais vai permitir que o ciúme te controle novamente. Eu prometo, ele respondeu, também se levantando. Isabela, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo perdão. Eu não merecia, mas eu precisava. Todos nós merecemos uma segunda chance para ser pessoas melhores.
Eles se despediram com um abraço breve, mas significativo. Quando Isabela se afastou em direção à saída, Alexandre ficou observando-a até que ela desapareceu pela porta principal, 2 anos depois. A Galeria de Arte da Vila Madalena estava cheia de convidados para a inauguração de uma exposição sobre resiliência e renovação. Entre as obras expostas havia pinturas, esculturas e fotografias de artistas brasileiros que tinham superado tragédias pessoais para criar beleza a partir da dor. Isabela, agora diretora executiva consolidada da Sorrisos de Esperança, percorria a exposição de braço dado com Roberto Andrade, que tinha se tornado muito mais do que um amigo durante os últimos 2 anos. A relação deles tinha florescido lentamente, construída sobre uma base sólida de respeito mútuo e admiração genuína. "Esta exposição está linda", comentou Roberto, observando uma pintura que mostrava um amanhecer depois de uma tempestade. "Eu fico feliz que a Fundação tenha conseguido patrociná-la." "Eu também. Eu acho que é importante mostrar para as pessoas que é possível reconstruir a vida depois das crises mais difíceis." Em uma mesa próxima, Dona Mercedes conversava animadamente com Sofia Andrade, que tinha terminado sua faculdade de medicina e agora trabalhava como voluntária na fundação durante os fins de semana. A relação entre as duas famílias tinha se fortalecido enormemente depois da tragédia que quase as destruiu. "Dona Mercedes", disse Sofia, "meu pai me contou que Alexandre finalmente obteve sua liberdade condicional no mês passado." "É isso mesmo, querida. Ele está trabalhando em uma empresa de construção em Campinas. Ele começou como pedreiro e agora já é supervisor de obra. Ele mudou muito. A terapia e a experiência na prisão realmente o transformaram." "E como a senhora se sente sobre isso?" Dona Mercedes refletiu antes de responder. "Eu me sinto orgulhosa dele pela primeira vez em anos. Não orgulhosa do que ele fez, mas orgulhosa de quem ele se tornou depois de assumir as consequências de seus atos. Ele está construindo uma vida nova, honesta, humilde. Ele é o homem que seu pai teria querido que ele fosse." Em outro canto da galeria, Fernando, o ex-motorista de Alexandre, agora trabalhava como coordenador de segurança para a fundação. Sua lealdade durante a crise tinha impressionado tanto Dona Mercedes que ela tinha oferecido a ele um cargo permanente na organização. "Você sabe alguma coisa sobre o Sr. Alexandre?" perguntou Carmela, a assistente pessoal de Dona Mercedes. "Eu falei com ele na semana passada. Ele me contou que está namorando uma professora de ensino fundamental de Campinas, uma mulher simples, trabalhadora, que não sabe nada sobre seu passado. Ele diz que quando for o momento certo, ele vai contar toda a verdade a ela." "E você acha que ele realmente mudou?" "Completamente. O Alexandre que eu conheci durante 15 anos morreu naquela noite nos jardins. O homem que existe agora é alguém diferente, alguém melhor." Enquanto a noite avançava, os convidados continuaram desfrutando da arte, da música e da companhia. A exposição era um símbolo perfeito do que tinha emergido de uma das noites mais escuras na história recente da alta sociedade brasileira. Isabela e Roberto se dirigiam para a saída quando foram interceptados por uma repórter da revista Caras. "Senhorita Moraes, a senhora poderia nos dizer como se sente ao ver que a Fundação triplicou seu impacto desde os eventos de 2 anos atrás?" Isabela sorriu com a graça que ela tinha recuperado depois de muito trabalho pessoal. "Eu me sinto profundamente satisfeita em saber que algo bonito surgiu de algo tão doloroso. As crianças que nós estamos ajudando não têm que carregar os erros do passado. Elas representam esperança pura, e isso é o que impulsiona nosso trabalho todos os dias. E a senhora tem alguma mensagem para as mulheres que podem estar vivendo situações de violência doméstica?" "Sim. Eu quero que elas saibam que elas não estão sozinhas, que elas merecem respeito, dignidade e amor verdadeiro, e que nunca é tarde demais para começar uma vida nova. Se eu pude fazer isso depois da humilhação mais pública imaginável, qualquer mulher pode."
Quando eles saíram da galeria em direção às ruas iluminadas da Vila Madalena, Roberto pegou a mão de Isabela. "No que você está pensando?" ele perguntou. "Em como o destino é estranho", ela respondeu. "Há 2 anos, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu pensei que eu nunca mais poderia confiar em alguém, que eu nunca poderia encontrar a paz. E veja onde nós estamos agora." "Você está feliz?" perguntou Roberto. "Sim", respondeu Isabela sem hesitar. "Pela primeira vez em anos, eu estou verdadeiramente feliz. Não porque eu tenha esquecido o passado, mas porque eu aprendi que o passado não tem que definir o futuro." Eles se afastaram caminhando pelas ruas da cidade que tinha sido testemunha de sua dor mais profunda, mas que agora também era testemunha de sua renovação mais completa. Em Campinas, Alexandre Santamaria terminava seu turno na obra de construção, onde ele tinha trabalhado durante o último 1 ano e meio. Suas mãos, agora calejadas pelo trabalho físico, guardavam suas ferramentas em seu cinto, enquanto ele observava o edifício que ele estava ajudando a construir. Era um hospital pediátrico, e, embora ele não soubesse, tinha sido financiado em parte por uma doação anônima da Fundação Sorrisos de Esperança. Seu celular tocou. Era Maria Clara, a professora de ensino fundamental com quem ele tinha começado um relacionamento há 6 meses. "Olá, Alexandre. Como foi seu dia?" "Bom. Cansado, mas bom. Nos vemos para o jantar?" "Eu adoraria. Eu tenho algo importante para te contar." Alexandre sorriu. Maria Clara era tudo o que Isabela tinha sido, mas sem as complicações da riqueza e da pressão social. Ela era genuína, trabalhadora, independente, e ele tinha aprendido a amá-la sem a possuir, a respeitá-la sem a controlar. Enquanto ele caminhava em direção ao seu modesto apartamento, Alexandre pensou no quão longe ele tinha chegado desde aquela noite terrível que tinha destruído sua vida anterior. A terapia tinha continuado. Os medicamentos para o controle da raiva tinham ajudado, mas mais do que tudo, o trabalho honesto e a construção de relacionamentos autênticos tinham curado sua alma. Ele não sabia se um dia ele poderia reparar completamente o dano que ele tinha causado, mas ele sabia que cada dia que ele vivia com integridade, cada ato de bondade, cada momento de respeito em relação aos outros, era um passo em direção à redenção. Bilhete. A história que tinha começado com a destruição de um vestido de seda em um salão de luxo tinha terminado com a construção de vidas novas, esperança renovada e a profunda compreensão de que segundas chances são possíveis para aqueles que estão dispostos a trabalhar por elas. Em São Paulo, as luzes se acendiam como estrelas na noite, iluminando uma metrópole que continuava sendo testemunha de dramas humanos, tragédias e triunfos. Mas em algum lugar entre essas luzes, várias pessoas tinham aprendido que até as noites mais escuras podem dar lugar a amanheceres cheios de esperança. Espero que tenham gostado da história. Comente aqui embaixo. De que cidade e país você é? Qual parte da história te tocou mais? E o que você acha que acontecerá no próximo capítulo da vida de Alexandre e Isabela? Para não perder a continuação dessa saga, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado. E até a próxima história.